Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início ao terceiro simpósio do terceiro evento internacional do grupo O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. O simpósio intitula-se Ortodoxia e a Defesa da Fé Cristã na Idade Média. E antes de iniciar, gostaria de agradecer a Patrícia Antunes Serieiro Silva por coordenar o simpósio comigo, agradecer ao professor Leandro Alves Teodoro pelo convite para coordenar o simpósio, agradecer aos monitores aqui presentes, agradecer aos apresentadores e aos ouvintes. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar que cada comunicação terá duração de 15 minutos, com alguma tolerância para finalizar, e ao final abriremos para as questões que podem ser feitas a qualquer momento no chat. Feitos esses breves apontamentos, gostaria então de convidar o Guilherme Barbosa dos Santos, da Unicamp, que apresentará a comunicação O Casamento na Mira do Opúsculo de Seta Macomete, século XIII. Muito obrigado, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante da Unicamp, eu sou membro do grupo de pesquisa, o Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. Então, estou ajudando a organizar o evento, estou envolvido em tudo isso. A comunicação que eu pretendo apresentar hoje é um desdobramento da minha pesquisa de iniciação científica, financiada com Bolsa FAPESP. Na minha pesquisa, eu analiso uma obra do século XIII, escrita pelo dominicano catalão Ramon Martí. Essa obra, como o Tiago citou, chama De Seta Machomete. É uma obra de apologética, então é uma obra que critica o islamismo, o fundador do islamismo, que no caso é Maomé, e os hábitos dos muçulmanos. Nessa pesquisa eu tento analisar os ensinamentos referentes ao matrimônio, ao casamento, e nesse sentido eu procuro catalogar quais são as principais críticas feitas ao casamento e aos modelos de matrimônio islâmico e qual seria o modelo ideal de um casamento cristão, segundo os preceitos cristãos. Eu vou tentar, eu não preparei slides, mas eu vou tentar apresentar o meu texto que eu escrevi, a minha comunicação. Só um segundo. Tá aparecendo para vocês? Agora sim. Perfeito. Então, o título da minha comunicação é O Casamento na Mira do Opúsculo de Seta Machomete. Na celebração do Quarto Concílio de Latrão, realizado em 1215, a Igreja Católica estabeleceu diretrizes que visavam a manutenção da dimensão catequética e a maior inserção da Igreja no cotidiano da sociedade. O intuito era colocar em prática um plano de reformulação da atividade pastoral, no qual a instrução doutrinária dos clérigos e a promoção de rudimentos da fé católica ocupassem um lugar central. Durante esse processo, as ordens mendicantes atuaram na linha de frente dos anseios da Igreja, mostrando-se eficientes e inovadoras organizações, capazes de difundir a catequização entre os leigos. Fundada no ano de 1216 por Domingos de Gusmão, a Ordem Dominicana trazia em suas premissas básicas a diligência pelo estudo e a dedicação à ação missionária. A Ordem de São Domingos foi responsável pela formação de notáveis pregadores e escritores de obras apologéticas que foram fundamentais no trabalho missionário entre os infiéis e na contestação de suas crenças. Dentre eles, destaca-se o catalão Ramon Martí, responsável pela produção de obras que contestam o islamismo e o judaísmo. Ele é o autor do opúsculo De Seta Machomete, no qual é construída uma argumentação apologética contra o profeta Maomé, sua doutrina e as práticas islâmicas. Nessa obra, os hábitos da vida conjugal se constituem como principal foco das advertências do autor, sendo corrigidos à luz dos preceitos da doutrina cristã. A comunicação em questão visa apresentar quais práticas muçulmanas eram alvos de repreensão e, em contrapartida, elencar quais eram os ensinamentos ofertados a respeito do matrimônio, de maneira a elucidar qual era o modelo ideal de vida conjugal prescrito na obra. No capítulo intitulado Imundícias de Maomé, Ramon Martí inicia o texto afirmando que seu objetivo é apresentar dizeres e ações do profeta Maomé que comprovem que ele era, em suas palavras, imundo e pecador. Tendo como base trechos do Alcorão e de outros livros de referência do islamismo, o autor condena Maomé por ter nutrido relações luxuriosas com suas esposas, visto que todos os dias ele se deitava com elas em busca de prazer.
Outro motivo de reprovação se revela através de um depoimento de Aisha, a primeira esposa do profeta, no qual ela assume que costumava manter relações sexuais com seu marido mesmo quando se encontrava menstruada, recorrendo a um lenço que evitasse o contato dele com seu sangue. Além disso, Maomé afirma ter recebido a permissão de seu Deus para tomar como esposa qualquer mulher que desejasse se entregar a ele, sendo ela casada ou não. A reprimenda de Rabon Martí a essas práticas é fruto do entendimento de que, num casamento de acordo com os preceitos cristãos, o coito deve ser realizado apenas para fins de procriação. Ao contrário disso, o falso profeta mantinha relações sexuais diárias para saciar seus desejos carnais, o que se configura como um pecado da luxúria. Isso é comprovado, uma vez mais, pela revelação de que ele se deitava com Aisha mesmo quando ela estava menstruada. O sexo realizado conforme o depoimento é inadequado porque não visa a procriação, visto que a semente do homem não é lançada diretamente na mulher. O fato do falso profeta ter estipulado a si mesmo a permissão de tomar qualquer mulher como esposa corrobora com a sua distorção dos valores sagrados do matrimônio, atentando inclusive contra os casamentos alheios. Suas ações são, portanto, visivelmente impuras e condenáveis. Dando prosseguimento aos eventos da vida de Maomé, Ramon Martí relata um ocorrido entre o falso profeta, Aisha, e uma concubina chamada Maria, a copta. Tendo se reunido com Maria na casa de Aisha, Maomé foi surpreendido com a chegada de sua esposa, que muito se enfureceu em encontrar seu marido com outra mulher em sua residência. Como maneira de apaziguar os ânimos dela, o profeta fez um juramento de jamais voltar a se relacionar com a concubina. No entanto, o profeta quebrou sua promessa e reencontrou Maria em outra ocasião. Segundo o autor, é em decorrência desse acontecimento que Maomé instaurou aos sarracenos a expiação dos juramentos. Na lei islâmica, uma promessa pode ser rompida de acordo com uma expiação ou compensação equivalente. Tendo em, tendo em vista a traição cometida ao juramento estabelecido com sua esposa, o dominicano aponta que a decisão de Maomé possibilitou que os homens cometessem perjúrio contra suas esposas, o que é claramente contrário aos preceitos estipulados por Deus. Ou seja, além de cometer o pecado do adultério, o falso profeta descumpriu com a sua palavra e insistiu na infidelidade. Depois de apresentar os acontecimentos da vida de Maomé, que o definem como imundo e pecador, Ramon Martí se debruça sobre as leis deixadas pelo profeta aos sarracenos. Logo no início do capítulo Leis de Maomé, o autor define que um dos sinais que comprova a veracidade de um profeta é se as leis transmitidas por ele são benignas e santificadas. O dominicano adianta que esse não é o caso das leis islâmicas, pois elas se caracterizam como imundas, nocivas e malignas. O primeiro ordenamento tratado se refere à quantidade de esposas e concubinas que um sarraceno pode ter. Segundo a interpretação de Ramon Martí acerca do Alcorão, o homem pode ter 4 esposas e quantas concubinas puder sustentar. Ele eminentemente aponta que essa lei é falsa, e a iniquidade desta reside no fato de promover o adultério e a fornicação entre os homens. Indicando o exemplo bíblico do livro de Gênesis, o autor afirma que a vontade de Deus é que cada homem possua uma única esposa, conforme é evidente na criação de Eva para Adão. De maneira irônica, ele argumenta que se Deus consentisse com a poligamia, teria criado diversas mulheres para Adão, tendo em conta que isso agilizaria a multiplicação do homem na Terra. O exemplo de Adão e Eva é significativo para demonstrar que apenas um tipo de vínculo matrimonial foi permitido por Deus desde a criação, sendo ele definido por uma relação monogâmica e única entre um homem e uma mulher. Qualquer união que fuja à regra se constitui como uma transgressão dos preceitos divinos e da lei natural. A próxima prescrição revelada no capítulo tem relação com o repúdio das esposas. De acordo com Ramon Martí, o Alcorão institui que, na hipótese de um marido repudiar sua esposa 3 vezes, ela deve se deitar com outro homem antes de voltar a se relacionar com seu esposo. Segundo o dominicano, essa prática é claramente contrária à lei de Deus, tendo em vista que dissemina o adultério e rompe o contrato sagrado estabelecido pelo matrimônio. Além disso, esse ordenamento é injusto, porque não trata o homem e a mulher como iguais na relação conjugal, considerando que a permissão de repúdio é dada unicamente ao marido. Essa acusação é feita tendo como base o casamento católico, que constitui como um pacto sagrado e igualitário entre um homem e uma mulher. Como parte desse contrato, a mulher deve entregar ao marido o que é dele por direito e vice-versa, atentando-se, contudo, às leis e aos preceitos estabelecidos pela doutrina cristã. A maneira como os sarracenos tratam suas esposas, na opinião de Ramon Martí, é desprovida de sensibilidade e não leva em conta a fragilidade inerente ao sexo feminino. A falta de consideração que os muçulmanos nutrem por suas mulheres é uma vez mais apontada na condenação feita ao matrimônio temporal estabelecido por Maomé. Segundo o autor, o falso profeta concedeu uma licença aos homens para que pudessem contrair um casamento temporário
desfrutar da relação sexual restrita ao santo matrimônio e abandonar as mulheres posteriormente. De acordo com o dominicano, essa lei esteve vigente durante toda a vida de Maomé e este não a revogou antes de sua morte, o que se configura como um sinal de consentimento. Seu veredito é que essa prática é uma transgressão dos preceitos divinos e do bom funcionamento do Estado, não sendo necessárias maiores reprovações para convencer homens honrados. O casamento segundo a lei muçulmana é aqui retratado como desprovido de santidade, benevolência e harmonia, movido apenas por desejos lascivos e impuros. Em contrapartida, o matrimônio cristão é virtuoso, sólido e benigno na comunhão entre as partes. Acerca das relações sexuais no âmbito do matrimônio, Ramon Martí parte sua crítica de um trecho do Alcorão e, atribuindo aos estudiosos sarracenos sua interpretação errônea, afirma que Maomé permitiu que os homens praticassem o sexo anal com suas esposas e concubinas. Essa prática enfurece o autor, que tece uma discordância apologética estruturada em 5 pontos, sendo eles: primeiro, é uma blasfêmia insinuar que Deus, em sua infindável pureza, admitiria que um falso profeta transmitisse ensinamentos de tal índole. Segundo, sendo Deus o ordenador do universo, essa prática pecaminosa jamais poderia ser fruto de sua vontade. Terceiro, a lei natural detesta e proíbe essa prática, tendo em vista que não é observada nem entre os animais selvagens. Quarto, esse vício irrompe a ira de Deus sobre seus filhos rebeldes. Quinto, essa disposição impede os frutos da prole. Outro atentado contra a prole, censurado pelo autor, é a ejaculação fora do lugar devido, isto é, fora do órgão reprodutor feminino. Ramon Martí afirma que Maomé permitiu que os sarracenos, no decorrer de suas relações sexuais, ejaculassem fora do lugar devido. Essa prática é condenada porque impede a reprodução humana, o que contraria o ordenamento bíblico de crescer e multiplicar-se pela terra. Na concepção do autor, qualquer prática sexual que impeça a geração de filhos é condenável porque a prole é um dos bens máximos do matrimônio, sendo essa a principal razão para que as diretrizes cristãs sejam contrárias às estabelecidas por Maomé. Para concluir, o Opúsculo de Seta Mahomet, bem como outros trabalhos elaborados por Ramon Martí, são inseridos em um contexto de reordenamento das atividades pastorais que ganhou fôlego no decorrer do século XIII. As diretrizes estabelecidas no Quarto Concílio de Latrão deram corpo aos anseios da Igreja, mas foi a atuação cotidiana das ordens mendicantes que colocou esse projeto em prática. A Ordem Dominicana, fundadora de centros de estudos de línguas na Península Ibérica e no norte da África, preparou clérigos capacitados para atuar entre os pagãos que residiam além das fronteiras do cristianismo. O trabalho de Ramon Martí se constitui como parte desse objetivo, tendo em vista que foi elaborado para capacitar pregadores na conversão dos infiéis e na contestação das crenças islâmicas. Esse esforço é visível na construção dos capítulos da obra, que se iniciam com uma exposição das práticas islâmicas para, em seguida, serem corrigidas de acordo com a doutrina cristã. Ao denunciar costumes referentes ao casamento muçulmano, o intuito é esboçar o modelo de vida conjugal a ser seguido por aqueles que aceitarem a conversão ao catolicismo. Dessa maneira, é construída uma exposição que insere o pregador nos hábitos e crenças com os quais ele terá contato em sua jornada, fornecendo-lhe as ferramentas necessárias para enfrentá-los. Esse material pode ser estudado e consultado com frequência, estando sempre à disposição para auxiliar os missionários em suas atividades. No caso dos que fossem desafiar intelectuais sarracenos em debates apologéticos, a obra também conta com ponderações acerca dos feitos e da doutrina estabelecida por Maomé, provendo argumentos para expor as inconsistências do islamismo através dos feitos e dizeres de sua figura fundadora. Bom, eu assim encerro a minha apresentação. Agradeço o espaço e muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação, muito boa. Eu passo imediatamente a palavra ao Eduardo, que é mestrando, Eduardo Lima de Souza, que apresentará a comunicação Práticas Penitenciais no Portugal dos séculos XIV e XV. Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, E só reiterando aqui que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento no chat. Muito obrigado, Eduardo. A palavra é sua. Obrigado a você. Vocês me ouvem? Sim. Bem? Ótimo. Bom, boa noite a todos. A presente comunicação esboça algumas premissas e reflexões iniciais da minha pesquisa de mestrado, ainda em desenvolvimento e com financiamento FAPESP, e também se insere na proposta geral do grupo escrito sobre os novos mundos, uma construção de valores morais em língua portuguesa.
Intitulada Práticas Penitenciais no Portugal dos séculos XIV e XV, a comunicação tem como objetivo contextualizar e responder o que motiva a prática da satisfação na Baixa Idade Média portuguesa, bem como apresentar as tipologias da penitência e suas evidentes relações, a exemplo das 3 práticas satisfatórias mais recomendadas: a vergonha, a esmola e o jejum, a partir dos tratados pastorais escritos ou traduzidos para a língua portuguesa entre os séculos XIV e XV. Aviso de antemão que as aspas das citações incorporadas ao texto serão suprimidas para uma maior fluidez da apresentação. Sem mais delongas, vamos ao texto. Segundo o Tratado Ascético, livro de Isaac, escrito originalmente em siríaco por Isaac de Nínive no século VII, mas traduzida para a língua portuguesa no século XV, a penitência é a nave, o temor é o seu governalho e a caridade é o seu divino porto. Em outras palavras, o navio é a prática da penitência que permite com que o fiel passe pelo mar vil e fedorento, isto é, os pecados e as tentações que se colocam entre ele e o paraíso. O navio da penitência faz o fiel chegar ao divinal porto, que é a caridade, onde esperam todos aqueles que sofrem trabalhos de verdadeira penitência. Se acaso, no entanto, os remos de temor não governarem este navio, o fiel se afogará no mar fedorento e amargoso deste mundo. O referido exemplo denota a função pedagógica e o caráter prescritivo do tratado, que nesse caso especificamente fornece uma descrição visual da importância e do papel da penitência no plano terreno. De acordo com os tratados de edificação de cariz didático, como o Catecismo Pequeno, do então bispo de Ceuta, Dom Diogo Ortiz, escrito originalmente em língua portuguesa entre 1500 e 1504, a satisfação ou penitência é a recompensação, por obra penosa, da ofensa cometida contra Deus para restituir a amizade perdida. Em suma, o ponto de partida da prática satisfatória, recomendada pelos tratados pastorais, era de que todo pecado implicava uma dívida que necessitava ser satisfeita, ou seja, não haveria perdão sem reparação. De acordo com o Tratado Pastoral Corte Imperial, de meados do século XV, o próprio Cristo fez obra de satisfação, morrendo na cruz, não por sua culpa, porque nele não há nenhuma culpa, mas por satisfação do pecado e da culpa original dos primeiros pais e para a emenda das almas da linhagem humana. A penitência ou satisfação era a terceira etapa integrante do ato penitencial, que se iniciava pela contrição, arrependimento sincero, passava pela confissão, reconhecimento da culpa e absolvição dos pecados, e finalizava com o esforço pessoal de reparação pelos pecados cometidos, essencialmente manifesto no serviço ao próximo e nas obras de misericórdia. Vale ressaltar ainda que a produção desses tratados pastorais responde à institucionalização da confissão, da obrigatoriedade da confissão auricular e da comunhão eucarística anual, promulgada pelo Quarto Concílio de Latrão de 1215 e reforçada na Península Ibérica pelo Concílio de Valladolid de 1322. A confissão era recomendada a todo aquele que atingira a idade da razão, entre 11 e 12 anos, segundo o Sacramental de Clemente Sanches, impresso em português em 1488. Em suma, essas obras buscavam articular uma série de conselhos e advertências que propunham sensibilizar os pregadores incultos e, por meio deles, os fiéis e letrados, instruindo-os a reformar seus costumes, sobretudo pelo exame de consciência. Mesmo que restritas aos letrados religiosos e nobres, as práticas sistematizadas nestas obras acabavam por chegar por via auditiva ou por tradição oral a gente comum das diversas regiões do Reino de Portugal, seja por meio da confissão ou de pregações nas festas religiosas ou de corte. Além disso, a prática da satisfação parece estar intimamente relacionada com a crença no purgatório. Para o tratadista da obra Busco Deleitoso, redigido em Portugal entre os séculos XIV e XV, mas impressa em 1515, aquele que não faz perfeita satisfação, segundo a quantidade de seus pecados, poderia escapar do inferno, mas certamente iria para o purgatório, lugar no além, em que o penitente recebe uma espécie de tempo adicional, depois da morte, para o cumprimento de uma penitência, temporária e calculada em relação ao tempo terrestre. O verdadeiro propósito da prática da satisfação era garantir a salvação, ou pelo menos minimizar, no plano terreno, as penas que poderiam ser infligidas no purgatório. Nesse sentido, recomenda ainda o Tratadista dos Evangelhos e Epístolas, com suas exposições em romance, impresso em 1497 por Rodrigo Álvares,
que o pecador deveria trabalhar com afinco para fazer verdadeira satisfação ainda nesta vida, tendo em vista a crueldade do fogo do purgatório e que na vida terrena a pena é voluntária e meritória, mas no purgatório as penas são forçadas. Ali, um dia equivale a um ano e as penas são diversas, como a diversidade dos pecados, porque o tipo de pecado definirá o tipo de chaga ou emenda a ser cumprida. Em outras palavras, a existência do purgatório é provada pela argumentação e na perspectiva da penitência. Assim, a prática da satisfação regulava as ações, dava esperança ao indivíduo e uma nova chance do pecador se redimir e ser eleito para o plano salvífico, porque Deus não colheria em seu celeiro fruto que não estivesse maduro. Desse modo, a morte é cada vez menos uma fronteira entre o mundo terreno e o além. O purgatório, especialmente, torna-se um anexo da terra e prolonga o tempo do penitente para a mitigação das penas, o que garantiria a salvação. Sobre o título 57, quantas maneiras são de satisfação, a referida obra sacramental categoriza a satisfação a partir dos 3 bens dados por Deus ao homem: os bens da alma, os bens temporais da fortuna e os bens do corpo. Pelos bens da alma, o fiel deveria satisfazer por orações e por todas as 7 obras de misericórdia espiritual: ensinar, aconselhar, castigar, consolar, sofrer, perdoar e rogar. Pelos bens temporais da fortuna, o fiel deveria dar esmolas e cumprir todas as outras 7 obras de misericórdia corporal: visitar, dar de comer, dar de beber, remir, vestir, dar pousada e enterrar o próximo. Pelos bens corporais, o fiel deveria jejumar, fazer romarias, disciplinas, abstinências e todas as coisas que afligem o corpo. Concomitantemente a Clemente Sanches, Martim Pérez, autor do célebre livro das Confissões, originalmente escrito em castelhano, em 1316 e compilado em português no ano de 1399 pelo Frei Roque de Tomar, recomenda que o pecador deve fazer emenda a Deus, sofrendo aos homens, satisfazendo-lhes os danos que lhes fez e a si mesmo por mortificação. Tendo em vista a categorização das emendas elencadas pelo sacramental e dos destinatários elencados pelo livro das Confissões, podemos concluir que pelos bens da alma se satisfaz a Deus, pelos bens temporais da fortuna se satisfaz ao próximo e pelos bens do corpo se satisfaz a si mesmo. Como é sabido, as emendas são categorizadas segundo a gravidade dos pecados. Assim, os bens da alma satisfazem os pecados veniais, direcionados exclusivamente a Deus. Os bens temporais da fortuna satisfazem os pecados que ferem diretamente o próximo e por isso são direcionados a eles. E por fim, os bens do corpo satisfazem os pecados mortais da carne e por isso são direcionados a si mesmo. Categorizar e relacionar essas emendas é importante porque deixa entrever a racionalidade por trás das prescrições satisfatórias e, mais do que isso, nos permite analisar a prática da satisfação por meio de diferentes chaves de leitura. Assim, podemos analisar a satisfação dos bens da alma, tais como arrependimento, a vergonha e a humildade, apenas que se cumprem internamente e justificam a absolvição do penitente sobre o prisma dos sentimentos e das sensações. Assim, a vergonha, por exemplo, é colocada no cerne do dispositivo da estrutura da confissão auricular, porque é precisamente a consequência da confissão e o primeiro passo para a reconciliação com Deus. Para o tratadista do Virgeu da Consolação, atribuída ao Frei Jacobo de Benavente, frade dominicano do século XIV, mas compilado em português pelo Scriptorium de Alcobaça no século XV, a vergonha nasce das coisas desonestas, e dentre todas as coisas desonestas, o pecado é o mais desonesto do mundo, porque é obra do diabo. Além disso, admoesta o tratadista que quem não sente vergonha não vê a graça de Deus, e que por isso é do agrado de Deus que o fiel penitente sinta vergonha. Portanto, existe um desejo interno de vergonha que é procurado pelo fiel penitente, porque conduz à graça da absolvição. Em outras palavras, a vergonha salva e parece ter sido um verdadeiro dispositivo íntimo para remir os pecados e disciplinar a vida. A análise dos bens temporais da fortuna, por sua vez, traduz a manutenção das relações sociais a partir, sobretudo, da assistência aos pobres, do pagamento de dívidas, do sufrágio, do perdão e da excomunhão ou da reintegração do fiel à comunidade e à igreja. Do ponto de vista da caridade, recomenda Martim Pérez que dar esmolas poderia remir os pecados, tal como a água apaga o fogo, para todos os pecados matar e as sujidades da alma lavar. De 3 maneiras, o fiel poderia dar esmolas, segundo o Virgeu da Consolação: de forma corporal, dando os próprios bens àquele que nada tem; de forma espiritual, perdoando aquele que contra ti pecou; e dando conselho àqueles que andam em mau caminho.
Haja vista, não pode receber a misericórdia de Deus aquele que não tem misericórdia dentro de si. Em última instância, dar esmolas implicava o sacrifício de si em prol dos outros. A penitência torna-se, desse modo, um elemento multiplicador de laços sociais e um regulador bastante eficaz das relações, para a manutenção da paz e não meramente um instrumento de controle social. Por fim, os bens do corpo se inscrevem no florescimento de uma piedade incorporada em que as penas infligidas ao próprio corpo, como o jejum, a mortificação, as peregrinações, as romarias e a vida ascética, fazem do corpo a principal ferramenta do penitente para expurgar os pecados cometidos e, através das expressões de dor, restabelecer o correto relacionamento com sua alma e, em última instância, com Deus. O jejum, especificamente, é a principal emenda recomendada nos tratados pastorais. A rigor, jejumar significa abster-se de comer para remir os pecados em prol da salvação. Para Isaac de Nínive, por exemplo, o corpo que jejuma não espera dormir todas as noites. Seu pensamento está em verdadeira contrição, o seu coração permanece em oração e a tristeza e magreza de sua face lançam longe toda a cobiça. No entanto, segundo a obra Vita Christi, impressa em língua portuguesa em 1495, o jejum não é apenas abstinência do comer, mas também jejum dos olhos que cobiça, das orelhas que ouve coisas maliciosas, da língua que maldiz e murmura, das mãos que faz sinais e coisas ociosas e da alma que instiga o pecado. Como podemos observar, a exemplo do escolástico São Tomás de Aquino, o jejum foi estabelecido pela Igreja para reprimir as concupiscências da carne, cujo objeto são os prazeres sensíveis da mesa, como a gula, e os prazeres sexuais, como a luxúria e a fornicação. Ora, a carne dos animais e seus derivados, como os laticínios, são melhores assimilados pelo corpo humano, o que produzia mais sobras, que se transformaria em matéria seminal, estimulando a luxúria. Ainda que paradoxalmente seja a principal fonte de perigo para a alma, o processo de abstinência do corpo é o motor de salvação da alma. Em outras palavras, o corpo constituía, através do jejum, o meio privilegiado de expiação dos pecados. No entanto, o essencial para o jejum não é, pois, a sua finalidade. No entanto, o essencial para o jejum é, pois, a sua finalidade, não o jejum em si, que é sempre meio. Feito por amor a Deus, o jejum despertaria no homem disposições interiores à ação da graça. Esse jejum, além de recordar que não é só de pão que vive o homem, expressa também a sua própria fragilidade que necessita de socorro. Portanto, quando a alma se une a Deus, é a carne que torna possível essa ligação. Assim, a carne é batizada para que a alma seja purificada. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é mortificada para que a alma seja salva. Em suma, as três modalidades de ação elencadas, os bens da alma, os bens temporais da fortuna e os bens do corpo, traduzem as formas de reparação do pecado como cumprimento da terceira etapa da confissão auricular, a satisfação, que ao fim e ao cabo garantiria a absolvição dos pecados e mitigaria as penas que poderiam ser infligidas no purgatório. Portanto, a absolvição dos pecados não envolvia apenas a expressão sincera de sofrimento e arrependimento moral, mas requeria o reparo da falha, por vezes a partir de gestos visíveis que aumentasse sua chance de salvação. Enfim, gostaria de agradecer pela oportunidade a todos os organizadores do evento, em especial a FAPESP, que financia essa pesquisa, ao apoio dos membros do grupo Escritos sobre os Novos Mundos, sobretudo a orientadora desta pesquisa, a professora doutora Suzane Silveira Lemos França. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Eduardo, pela excelente comunicação. Eu passo agora imediatamente a palavra ao Giovanni Matheus Marques, da Unicamp, que apresentará a comunicação Os Leigos nas Constituições Sinodais, Reforma do Mundo Laical Português, séculos XV e XVI. Giovanni, a palavra é toda sua. Está dando para me escutar? Sim. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos os comunicadores e ouvintes que puderam participar desse simpósio temático. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de poder estar partilhando minha comunicação com vocês. Minha comunicação, como foi dito, se intitula Os Leigos nas Constituições Sinodais, Reforma do Mundo Laical Português, séculos XV e XVI. Essa comunicação ela é fruto da minha pesquisa de iniciação científica
sob a orientação do professor Dr. Leandro Alves Teodoro, intitulada Ação Pastoral dos Bispos Portugueses, final do século XV e início do século XVI. Eu preparei um textinho e eu pretendo ler ele aqui, e eu pretendo também não estourar no horário. Então, eu já vou dar início no meu texto. No cenário de consolidação de políticas catequéticas em diferentes regiões da Europa durante a Baixa Idade Média, 2 prelados portugueses tiveram grande destaque na produção e difusão de documentos pastorais com teor moralizante. Visando estabelecer padrões de conduta sobre os cristãos para que estes pudessem alcançar a salvação de suas almas, Dom Luís Pires, arcebispo da Diocese de Braga, durante a segunda metade do século XV, promulgou algumas constituições sinodais visando corrigir o comportamento não só de clérigos responsáveis pelas almas dos cristãos, mas também dos leigos que frequentavam as paróquias e festas organizadas pela comunidade cristã. Em seu sínodo celebrado em 1477, o arcebispo de Braga denunciou algumas práticas pecaminosas que eram realizadas pelos leigos dentro das igrejas, como jogos, bailes, cantorias de canções inapropriadas para o ambiente santo e até mesmo refeições que eram realizadas no interior das igrejas. Julgando a igreja como um ambiente que deveria estar voltado exclusivamente à devoção, Dom Luís Pires não apenas criticou as práticas pecaminosas realizadas pelos leigos no interior das paróquias, mas também denunciou a ausência desses sujeitos nas missas e festividades religiosas promovidas pela comunidade paroquial. Ordenando os fregueses a irem às igrejas aos domingos e a participarem das festas, o bispo da Diocese de Braga esperava que esses sujeitos deixassem de lado os seus afazeres ligados ao trabalho para terem um pequeno momento de aconselhamento e purificação espiritual na semana. Indo numa linha muito semelhante à de Dom Luís Pires, Dom Diogo de Souza, que for arcebispo no Porto e em Braga, também publicou uma série de documentos pastorais visando corrigir a conduta dos leigos que habitavam nas prelazias em que aquele administrava. Preocupado com o aumento da malícia humana em detrimento da devoção ao longo dos anos, Dom Diogo de Souza, assim como Dom Luís Pires havia feito no sínodo de 1477, escreveu constituições sinodais no Porto, no ano de 1496, e em Braga, no ano de 1505, criticando a má conduta dos leigos no interior das igrejas, que desrespeitavam a santidade do lugar religioso durante a ocorrência de missas e vigílias. Considerando a igreja como um ambiente sacro e propício ao desenvolvimento de virtudes, Dom Diogo de Souza também ordenava aos leigos para que comparecessem às missas de domingo e às festas celebradas pela comunidade cristã da prelazia, chegando ao ponto de listar as festas que todos os cristãos deveriam guardar. Dessa forma, ao solicitar aos leigos para que participassem das celebrações e assembleias das paróquias, Dom Diogo de Souza, assim como Dom Luís Pires, esperava que esses indivíduos pudessem se desprender das tarefas do cotidiano atreladas ao mundo material para se voltarem aos assuntos relacionados à correção de suas condutas e à salvação de suas almas. A atitude desses bispos de criticar os comportamentos pecaminosos reproduzidos pelos leigos expõe algumas situações comuns enfrentadas pelas dioceses do norte de Portugal em relação à política pastoral vigente. Administrando prelazias que, historicamente, tiveram uma enorme tradição na produção de constituições sinodais, os bispos do Porto e de Braga buscavam reformar a conduta dos cristãos e seus bispados, tendo em vista que se assumiam como responsáveis diretos pela salvação espiritual dos fiéis. Ao denunciar condutas inapropriadas que deveriam ser abandonadas pelos leigos, os bispos do norte de Portugal esperavam que, ao serem repassadas essas informações aos leigos das missas celebradas pelos paroquiais, esses fiéis tomassem conhecimento das práticas pecaminosas que estavam presentes no cotidiano e, a partir disso, pudessem corrigir suas condutas, buscando não mais praticar esses pecados. Outra coisa a pontuar é que, apesar das diferenças de ordem espacial e temporal que envolvem a produção e difusão dessas constituições sinodais, as críticas tecidas aos leigos em relação ao seu comportamento no interior das igrejas eram as mesmas, o que nos indica que havia um certo padrão em relação à conduta das pessoas que moravam no norte de Portugal e que essas práticas, vistas como condenáveis, persistiam apesar do empenho desses prelados em erradicá-las. Visando combater essas condutas desonestas praticadas pelos leigos no cotidiano,
Os prelados portugueses aqui citados advogaram pelo ensino de alguns valores por parte dos clérigos paroquiais aos leigos, devendo aqueles ensinar os saberes mais basilares da fé cristã para que os fiéis soubessem julgar melhor as suas ações cotidianas e, assim, mudarem suas condutas. Nesse sentido, Dom Luís Pires, no sínodo que celebrara em Braga em 1477, recomendava aos clérigos que ensinassem aos leigos algumas rezas, como o Pater Noster, a Ave Maria e o Credo em Deus, os artigos de fé, os preceitos da lei, as obras de misericórdia e quais eram os 7 pecados mortais. Em relação às rezas e orações que deveriam ser ensinadas aos fiéis nas missas de domingo, este prelado acrescenta, declarando que o Pater Noster, a Ave Maria e o Credo in Deum deveriam ser aprendidos em latim e depois em vernáculo, deixando que os preceitos da lei e os artigos de fé e obras de misericórdia e os pecados mortais fossem memorizados apenas em português. Exigindo o comprometimento dos clérigos com a formação dos fiéis para que estes pudessem conduzir sua vida de forma mais consciente e devota, o bispo de Braga ainda recomendava a prática, por parte dos leigos, dos sacramentos e de outros artigos de fé, que poderiam estimular no fiel uma maior reflexão sobre sua conduta e no desenvolvimento de algumas virtudes que o possibilitaria alcançar a salvação. Dom Diogo de Souza, nos sínodos celebrados no Porto e em Braga, também apoiava a ideia do ensino dos saberes essenciais da fé cristã por parte dos clérigos paroquiais aos leigos. Envolvido pelas tradições humanistas que rodeavam a Europa durante esses anos finais da Idade Média, Dom Diogo de Souza via na educação moral e religiosa uma chave importante para corrigir a conduta de homens e mulheres comuns que habitavam em seu bispado. Estando ciente da ignorância que os leigos tinham sobre os saberes mais básicos da fé cristã, Dom Diogo de Souza advogou, através da Constituição 28 do Sínodo celebrado em Braga, para o ensino desses saberes aos leigos, cabendo aos clérigos paroquiais essa tarefa pedagógica. Assim, esse bispo declara, abre aspas, mandamos que daqui em diante todos os abades, reitores e capelães das igrejas do dito nosso arcebispado, do dia de Natal até o dia de Páscoa, todos os domingos que obrigados forem a celebrar e dizerem as missas, a oferta delas, ensinem seus fregueses em modo que, o bem possam, aprender por linguagem os preceitos e mandamentos e pecados mortais, declarando-lhes suas circunstâncias. E do dia de Páscoa até Santa Maria de Agosto, ensinem o Pater Noster e a Ave Maria e os artigos da fé e obras de misericórdia corporais e espirituais. E de Santa Maria de Agosto até o Natal, lhes ensinem e declarem os sacramentos da Igreja e os 5 sentidos e virtudes teologais e cardeais. Essa constituição presente no Sínodo de Braga revela uma maior preocupação de Dom Diogo de Souza em relação ao ensino da fé cristã, uma vez que chega a estabelecer os conteúdos que deveriam ser aprendidos pelos leigos de acordo com o calendário vigente no período. Entretanto, embora essa Constituição revele lições mais ordenadas sobre o que deveria ser ensinado aos leigos de acordo com o calendário litúrgico, Dom Diogo de Souza e Dom Luís Pires partilhavam objetivos semelhantes e lançaram mão de políticas complementares para promover a aprendizagem dos rudimentos da fé em solo bracarense. Ainda tratando sobre a ação pastoral do bispo Diogo de Souza, em prol da correção e salvação dos leigos, cabe ainda abordarmos um outro importante documento produzido por esse prelado, visando consolidar saberes e costumes devotos sobre os homens e mulheres do seu tempo. É anexo ao sínodo celebrado no Porto, no ano de 1496, Dom Diogo de Souza mandou produzir um guia espiritual, intitulado Sumário Breve, que tratava de forma mais completa sobre a formação moral e espiritual dos leigos. Devendo estar presente em todas as igrejas do arcebispado para consulta, esse guia espiritual se destinava aos clérigos para que estes soubessem como proceder em relação ao ensino da fé cristã aos leigos, sendo bastante pedagógico ao detalhar com bastante minúcias as formas de se pecar, os mandamentos a serem seguidos, os sacramentos que todo cristão deve participar, as orações e rezas necessárias e as obras de misericórdia que os cristãos deveriam praticar. Inserido num contexto de busca por maior devoção dos leigos no cotidiano, o Sumário Breve expõe algumas das ideias dos prelados do período em relação à formação moral dos cristãos. Listando uma variedade de práticas essenciais à vida do cristão, os bispos esperavam que a celebração de alguns sacramentos, como a confissão auricular, a Eucaristia, a extrema-unção, pudessem estimular os leigos a se familiarizarem melhor com os rudimentos da fé e aprenderem a avaliar suas condutas cotidianas. Além disso,
esses prelados recomendavam aos leigos a prática de alguns exercícios devocionais, como obras de misericórdia, na expectativa de que essas práticas sensibilizassem suas almas e lhes preparassem para uma vida virtuosa. Tais foram as pretensões de Dom Diogo de Souza ao dedicar um título no sumário breve sobre as práticas de obras de misericórdia por parte dos leigos. Abre aspas. E para que estas duas maneiras de pecar, por comissão e por omissão, os homens afastem-se de si, cumpre-se que se acostumem a obrar virtuosamente, porque dos autos e das obras virtuosas contínuas se geram e fazem os hábitos e costumes virtuosos, e o mesmo vale para o contrário. Portanto, há aí algumas obras que se chamam de misericórdia, nas quais os homens devem se desprender parte do que Deus lhe deu, tanto os bens do corpo, engenho e ciência, quanto dos bens exteriores de sua fazenda. Partindo para uma conclusão da minha comunicação, a exposição desses documentos pastorais produzidos pelos bispos Dom Luís Pires e Dom Diogo de Souza evidencia o compromisso desses prelados em tentar reformar a conduta dos cristãos de suas prelazias, sobretudo dos leigos, visando salvar suas almas. Através da crítica sobre a reprodução de comportamentos vistos como condenáveis e da divulgação de textos de caráter prescritivo aos demais clérigos para que pudessem guiar homens e mulheres, esses bispos do norte de Portugal esperavam que os leigos pudessem substituir, de forma progressiva, as práticas pecaminosas que estavam naturalizadas no cotidiano por um modo de vida mais devoto. Em outras palavras, esses prelados esperavam que a aprendizagem de alguns saberes essenciais e a prática de exercícios espirituais por parte dos leigos proporcionasse uma efetiva naturalização de valores devotos na vida desses sujeitos, fazendo com que esses leigos pudessem ter um cotidiano mais santo e, em decorrência disso, pudessem estar preparados para o final dos tempos. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni, pela excelente comunicação. E agora eu passo para a professora Raíssa Toledo de Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, que apresentará a comunicação Práticas de Justiça em Pernambuco, século XVI. Raíssa, a palavra é toda sua. Boa noite, todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Então, a minha pesquisa é fruto de alguns desdobramentos, de algumas transcrições que eu fiz na graduação, com processos inquisitoriais. E aí, para entrar no mestrado, eu decidi estudar a estrutura do processo e o desenvolvimento jurídico dele. E eu percebi que, além do impacto fortíssimo que a atuação jurídica tem, existem documentos que dialogam com o direito da época e práticas, né, que se mantinham em evolução na tentativa de alargar a presença da Inquisição e de seus poderes. Então, iniciando minha comunicação, desculpa, eu queria agradecer a todo mundo pela oportunidade. Foi bem corrido para eu conseguir apresentar esse trabalho. Estou qualificando, então, assim, tá uma loucura. Obrigada a todo mundo. A icônica obra Denunciações e Confissões de Pernambuco, 1593 a 1595, organizada pelo historiador José Antônio de Gonçalves de Melo, é uma valiosa análise das fontes inquisitoriais, e nela constam o livro de Confissões e o livro de Denunciações, contribuindo profusamente, sobretudo do ponto de vista da sociabilidade e da economia do período. Em relação à historiografia, voltada para a história cultural, também para a história das ideias, importantes obras se tornaram referência para aqueles historiadores que embarcaram nos caminhos que são acidentados da Inquisição portuguesa. Como Luís Motti, é um grande exemplo, com seu estudo Trópicos dos Pecados, e mais especificamente, no que se refere à estrutura do processo, o texto dele, O Vício dos Nobres, trata sobre as relações de poder entre o tribunal e a nobreza portuguesa, e nessa obra o historiador ele constatou que os processos contra os nobres acusados de sodomia, que era um crime considerado gravíssimo pela Inquisição, eles são conduzidos em um diálogo judicial de forma bastante cautelosa, sobretudo em relação ao cumprimento das normas jurídicas inquisitoriais, justamente por conta da condição de nobreza desses réus. Então, a gente se depara constantemente com grupos de poder que estão sempre entre conflitos e troca de privilégios, como uma via de mão dupla. A bibliografia que é produzida pela historiadora Anita Novansky, também, que faleceu esse ano, cujos estudos são pioneiros sobre a origem judaica no Brasil, também fornece muitos frutos aos estudos inquisitoriais no Brasil. E no que se refere ao que a gente costuma chamar de praxis inquisitorial, as últimas décadas testemunharam o crescimento de pesquisas sobre a história da Inquisição. Muitas delas abordaram, sobretudo, os estudos que tratam de delitos inquisitoriais, né, que são judaísmo,
sodomia, proposições heréticas, luteranismo, e temas que trilham os caminhos das vidas que foram marcadas pelo tribunal, como judeus, cristãos novos, sodomitas, bruxas, e foi a partir dessa perspectiva que se inscreveu a maior parte dos estudos sobre a Inquisição. Sem dúvida, são reflexões que contribuíram de modo inestimável para a compreensão das diferentes formas sociais e de sociabilidade do mundo luso-americano da época. No entanto, a Inquisição portuguesa é uma instituição rica em fontes normativas, são cadernos judiciais e processos com a narrativa jurídica e seus tons religiosos. E em Pernambuco, a gente encontra uma comunidade mista no século XVI. Então, a denúncia, o que eles chamavam de denúncia de coisas tocantes ao Santo Ofício, era um dos pontos vitais para a abertura de um processo inquisitorial. E na primeira visitação nas terras pernambucanas, a Inquisição encontrou um solo fértil, na busca de suprimir as heresias. Então, era uma cultura jurídica ocidental que era propagada no seio da própria igreja. Ela foi se delineando na forma como a gente expressa nossas práticas sociais e religiosas até o século atual. Então, essa estrutura jurídica ela se consolidou através da prática da confissão, principalmente, sobretudo após o estabelecimento da confissão anual no Quarto Concílio de Latrão, e ela foi reforçada durante o Concílio de Trento, que foi um período que a igreja tentava se renovar institucionalmente. Mas, embora se construísse juridicamente, claro, a ligação entre o sagrado e o pecado era constante. Como exemplo, a concessão do perdão para o caso que o cristão se confessasse, como um ato necessário para o desencargo de sua consciência e saúde da sua alma. Assim, a igreja acabava legitimando a sua jurisdição, seus poderes, onde o perdão, como questão principal, requer, além da confissão e do arrependimento do cristão, o reconhecimento da igreja como uma instituição que é delegada a instruir o homem como ao caminho da salvação. Então, em sua iniciativa frente à harmonização religiosa e social nos seus domínios, o Santo Ofício constrói um arranjo onde o acusado ele é pecador e réu do processo. No entanto, o fundamental é que a instituição busca através da confissão e não da condenação, mas a oferta do perdão e a reconciliação do réu, de modo que ele seja reconduzido ao seio da cristandade. Esse ato afirmava a sujeição à autoridade institucional, especialmente ao juiz inquisitorial. Então, a primeira visitação do Santo Ofício se estabeleceu aqui em Pernambuco de 1593 até 1595, integrada pelo visitador, na época era o Heitor Furtado de Mendonça e os seus assessores. E quanto às causas que resultaram nessa visitação, elas são inúmeras, referentes a tanto questões internas como externas. Discussões historiográficas apontam para um contexto de expansão do Santo Ofício para além dos domínios portugueses, em busca de resguardar a fé e o poder, junto ao entendimento monárquico nessa época. Outras pesquisas apontam para a investida inquisitorial como um ato estratégico de integração aos tribunais de distrito, ou até mesmo como uma tentativa de se equiparar à monarquia espanhola dentro da conjuntura moderna que se estabelecia nesse período. Em contraste, tem um debate que justifica a presença da Inquisição na perseguição aos cristãos novos dentro do cerne açucareiro, através do confisco de seus bens. Para além dessa discussão, a gente pode perceber brevemente, através de estudos quantitativos, que apesar da obsessão pelo crime de judaísmo, tido pela alçada inquisitorial como o crime mais grave, não foi o crime de maior quantidade de processados contra os réus da primeira visitação. Como indício, eu disponho aqui de alguns dados, todos eles foram coletados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O crime de sodomia, por exemplo, somaram 24 processos no século XVI, contra 17 de judaísmo. Então, a gente já vê que a prioridade não eram só os judaizantes. Num contexto de colonização, claro que foi inevitável a relação entre cristãos novos e cristãos velhos no Pernambuco, e embora a gente não possa negligenciar que durante o crime da primeira visitação, o recém-convertido tinha um sangue imaculado, então ele era visto com desconfiança. Nessa sociedade que se amalgamava, a dificuldade de esconder o vínculo familiar ou o vínculo comercial levou muitas vezes os cristãos novos a serem denunciados por membros da própria família ou vizinhos de relações amistosas. Como é visível num caso aqui que eu trouxe, o processo de Inês Brito, ela é cristã velha, ré no crime de proposições heréticas. Na casa da morada do senhor visitador, Heitor Furtado, apareceu sem ser chamado Ignácio, relatando ter presenciado a cristã Inês de Brito dizer a outros presentes ser a ordem dos casados melhor do que a ordem dos religiosos. Por estar em seu siso, ela foi chamada a confessar, alegando não ter dito sem malícia e estar arrependida. Pediu perdão, pediu misericórdia e, em seguida, a 2 audiências, foi repreendida e submetida a penitências espirituais, pagamento das custas e obrigada a se desdizer perante as pessoas que havia pronunciado a proposição.
Então, embora os crimes de proposições heréticas, que se resumem a concepções equivocadas ou falsas acerca da instituição da fé católica, eles resultem em sentenças consideradas brandas para o historiador contemporâneo, como repreensão e penitências, outros crimes, os mais graves, como o horrendo e abominável pecado de sodomia, eles possuíam sentenças mais duras. Dos processos referentes ao crime de sodomia, no século XVII, pelo menos, em Pernambuco, a pena mais dura foi a de André de Freitas Lessa, que ele recebeu a sentença de degredo para as galés por 10 anos, juntamente com a proibição de regressar a Pernambuco. E ainda entre outros processos relativos ao crime de sodomia, 7 deles têm em seu primeiro fólio, que é na capa do processo, apontamentos feitos pelo Conselho Geral, que demonstravam a insatisfação da sentença dada por Mendonça, considerada branda demais. E na capa do processo tem dito: o edito da graça, não há lugar nesse delito do pecado nefando, senão somente no da fé. E o direito põe pena de morte. Vale salientar que esse direito que eles resguardaram é o direito provavelmente do Manual dos Regimentos. No Manual dos Regimentos Inquisitoriais, pelo menos no regimento de 1552, era dito que era pena de morte pelo caso de sodomia. Então, é importante pontuar que o visitador recebeu críticas intensas do Santo Ofício, do Conselho Geral, por ser um dos processos descomedido ou indulgente. No estudo dos procedimentos do Santo Ofício, é necessária uma análise de cautela, tanto nas práticas comuns quanto nos casos excepcionais, para que a gente não se deixe levar por anacronismos. A história da Inquisição é estruturada numa malha de linguagens que se modificavam para que se adaptasse ao tempo, ou aos tempos, né, de acordo com os séculos em que a Inquisição conseguiu se manter de pé, e também aos poderes que se materializavam no decorrer das décadas. Além da obsessão da Inquisição com relação à atuação religiosa dos recém-convertidos, o combate à heresia ameaçava a sociedade cristã e abarcou os réus culpados de práticas islâmicas, luteranas, práticas calvinistas, crime de bruxaria, bígamos e sodomitas. Então, o estudo do processo jurídico inquisitorial em si, ele mostra a construção de um enredo de formalidades, mas que esse enredo ele busca assegurar na sua organização o fornecimento de uma verdade e o exame das culpas do cristão. Então, para aquele que se entrega espontaneamente no tempo da graça e se confessa, ele vai ter o rigor atenuado, que foi, nesse caso, André de Freitas Lessa, no crime de sodomia, e mesmo tendo recebido uma pena dura, de acordo com os parâmetros do tempo, ele não foi ainda a pena máxima para o seu crime, que era, no caso, de fogueira. Diversos fatores tiveram influência na sentença de André, seja para atenuá-la ou para agravá-la. Talvez por ele ter efetuado o pecado de sodomia como paciente e como agente, ou por nunca ter havido penetração perfeita ou consumação. Para eles, esse era um caso importante. O fato é que, após a promessa do visitador de que pretendia remediar o réu para que sua alma não se perdesse, ainda lhe foi dito que se ele confessasse as culpas inteira e verdadeiramente, declarando todos os seus cúmplices, não seria levado a cada falso público. Então, entre os seus cúmplices, que se figuraram estão Jorge de Souza e Salvador Barbosa, ambos os cúmplices foram abridos novos processos contra ele, abertos. No caso de André Lessa e os demais réus da primeira visitação, é sempre apresentado nas sentenças que, no caso, as leis do reino mandam que qualquer pessoa, de qualquer qualidade que seja no pecado de sodomia, seja queimado e feito por fogo em pó, para que de seu corpo e sepultura nunca mais haja memória por ser crime de lesa majestade. Então, se agregam diversos fatores que se apresentam significativos ao visitador e aos deputados presentes. Seu réu confessa ter pedido perdão e misericórdia, e essa última não se nega ao réu de forma nenhuma, segundo o manual dos inquisidores, não se nega uma misericórdia nem ao réu que seja impenitente. Então, o comportamento do visitador e de seus assessores em Pernambuco suscitou críticas do Conselho Geral e vem desencadeando o interesse de pesquisadores em meio aos estudos dos processos jurídicos. O corpo documental que à época constituiu o que a gente denomina hoje de direito inquisitorial foi diversas vezes reeditado e repensado numa tentativa do tribunal de refletir uma imagem de práticas constantes e de práticas inabaláveis, mas os problemas como a legalidade dos testemunhos, como prova jurídica, tem a questão dos testemunhos singulares, tem a questão dos perdões gerais, geraram intensos debates na mesa inquisitorial, acarretava ou uma evolução dos seus procedimentos ou um bloqueio. A gente sabe que a sociedade do século XVI ela se transformava rapidamente e, consequentemente, novos contrastes eram desenvolvidos. Então, buscando sempre institucionalizar suas práticas, os juízes produziam documentos com métodos de processar os julgados e, amparados por esses documentos que eram produzidos à luz das práticas processuais, os oficiais dedicavam-se a enquadrar os discursos dos réus e das testemunhas ao seu próprio conhecimento, tentando formar um discurso jurídico que resultasse numa sentença legal.
Então, por se apresentar como um tribunal religioso de justiça criminal, é que a Inquisição exercia sua influência política sobre a sociedade em que ela atuava. Vemos frequentemente gerações culturais que inscrevem seus reflexos no passado. Então, aqui eu considerei o levantamento de alguns pontos soltos, que apontam os percursos distintos do que se conhece por história das vítimas, que se costuma fazer, que é uma história complementar, eu acredito que ambas sejam, tanto a história da instituição do tribunal como a história dos réus, também a dos inquisidores, como oficiais, como personagens, e dos manuais, lógico, dos regimentos, não sem deixar de lado os que padeceram na repressão, de uma ferramenta que foi articulada para ser usada e que fez jus à menção terrível que se criou a sua representação, sobretudo no estudo das vítimas, mas que, como fruto do seu tempo, ela precisa ser estudada para a compreensão dos seus rumos, das suas articulações, e partindo do fundamento da construção histórica como um campo que fornece conceitos, que é formador de juízos, tanto quanto de fantasias, como acontece muito com a Inquisição. Eu acredito que uma importante análise historiográfica das sociedades e das instituições precisa ser apresentada de acordo com seus períodos e com suas localidades, porque a gente tem um tribunal de Lisboa que era responsável pela visitação para Pernambuco, mas são tribunais que agiam de forma diferente, embora um fosse sujeito ao outro. E dentro de cada perspectiva de identidade, como portadora de uma cultura específica, porque a gente sabe que existe uma cultura jurídica em Portugal, mas que eles criaram parâmetros para trazer a visitação e levar a visitação para outros distritos que não se enquadravam. Então, os inquisidores e o Conselho Geral em si sempre procurou se reformular. E a minha pesquisa, minha apresentação, ela chegou ao fim, mas eu queria dizer que essa pesquisa ela vem sendo feita porque eu encontrei alguns documentos no arquivo da Torre do Tombo que foram feitos na medida em que os processos eles ocorriam. Então, são documentos que eram como se fossem compêndios, anexos, que futuramente foram sendo anexados, logicamente, nos próximos regimentos. Então, a gente vê que o Santo Ofício tentava construir uma prática e uma teoria paralelamente. Então, não é só aquele negócio de existe um processo que ele é formalizado, que ele é engessado, e existe uma norma que ela é engessada. Não, eu acredito que isso se desenvolveu gradualmente. Isso foi muitas vezes freado, como a suspensão do Santo Ofício, e uma prova disso também é os perdões gerais. Nesses documentos existem muitas anotações dos inquisidores buscando tratar de forma mais branda a punição dos julgados, justamente por conta dessa pressão, justamente por conta da repercussão que vinha tendo a Inquisição no final do século XVI, no começo do XVII. Mas é isso, a gente discute melhor agora, no final. Obrigada, gente. Muito obrigado, Raíssa, pela excelente comunicação. E nós tivemos aqui 4 comunicações que passaram pela relação da fé, da defesa da ortodoxia, de algum modo, e da forma de restituir, né, o fiel à comunidade. Eu passo agora a leitura das perguntas que foram feitas. Outras podem ser feitas ainda. Podem anotá-las ou levantar a mão, caso queiram fazer por voz a pergunta, certo? Então, pela ordem, eu vou fazer primeiro a pergunta que foi feita ao Guilherme, e em seguida farei as perguntas feitas ao Eduardo. Guilherme, eu havia feito para você a pergunta se você encontra ou encontrou textos ibéricos contemporâneos que reforçam o preceito do matrimônio aos cristãos do século XIII, ou, nesse momento, haveria maior preponderância de escritos contrários às outras religiões. Vou fazer agora já a pergunta ao Eduardo, e caso haja mais perguntas ao Guilherme, podem ser feitas aqui no chat. Eduardo, o Rodolfo perguntou qual seria a diferença. Oi, perdão? Guilherme, eu vou fazer primeiro a pergunta sua e do Eduardo, fazer um bloco, e aí se houver mais perguntas a você, a gente já faz, assim na sequência. Tudo bem. Eduardo, o Rodolfo perguntou qual seria a diferença entre o jejum recomendado como penitência e essa prática entendida como satisfação.
E aproveitando a pergunta do Rodolfo, eu pergunto, embora fossem práticas diferentes, aparentemente houve no período, segundo a sua comunicação, uma confusão entre jejum e abstinência. Era corrente essa confusão? E, além disso, eu pergunto, você destacou a presença do purgatório. Ele também era levado em consideração para satisfazer os pecados mortais? Aliás, seria possível pensar uma serialização das satisfações pautada nos diferentes tipos de pecado, criminais, veniais e mortais? Então, por enquanto, fazer essas perguntas ao Guilherme e ao Eduardo, e na sequência eu já faço as perguntas para o Giovanni e para a Raíssa. Guilherme, você pode responder? Fique à vontade. Ok. Eu agradeço pela pergunta que você fez. Se eu cheguei a ver textos ibéricos em relação ao matrimônio, não. Eu fiz no começo da minha iniciação científica, eu fiz leituras em relação ao matrimônio na Baixa Idade Média, mas eu não cheguei a pesquisar textos específicos em relação ao matrimônio no século XIII, no contexto ibérico, principalmente porque desde o começo da minha iniciação científica acabei direcionando muito a pesquisa para questões apologéticas, visto que eu estava direcionando a pesquisa para textos cristãos que lidassem com os muçulmanos, em diferentes aspectos da vida dele, das crenças deles. Esse foi um tema que desde o começo me era muito caro. Então eu acabei, sem querer e sem saber, depois descobrindo depois, indo muito pela via apologética da discussão. Mas sobre a preponderância dos escritos, na verdade não. Eu acho que eu diria que de maneira geral, a partir de Latrão, do Quarto Concílio de Latrão, eu não acho que os textos apologéticos e contrários às outras religiões tenham tido alguma preponderância. E também não acho que o matrimônio tenha sido uma preponderância nos textos apologéticos, ou seja, nos textos contrários às outras religiões. Tanto que o que me chamou a atenção na minha fonte foi principalmente o fato do matrimônio ser muito central, ser um argumento muito central, usado pelo Ramon Martí. Eu citei na minha comunicação sobre o capítulo As Leis de Maomé, no qual ele vai examinar e criticar e denunciar as leis deixadas por Maomé, e é muito interessante que nesse capítulo de 10 leis que ele critica, 6 são relacionadas ao matrimônio. Então a gente pode ver que mais da metade delas tem a ver com matrimônio, e isso me chamou muito a atenção. Alguns outros textos também que citam o matrimônio, tem uma fonte que eu comecei com ela e depois acabei deixando de mão, se chama Sobre a Seta Maometana. Ela foi escrita, acredita-se que ela foi escrita no final do século XIII, por um bispo que se assume que seja Dom Pedro Pascoal, bispo da Diocese de Jaén, mas existe toda uma discussão historiográfica de não ter sido uma obra posterior e que foi passada para alguém de um século antes, enfim. Mas é basicamente isso. O, a partir de Latão 4, a, a discussão apologética começa a ganhar espaço, né? Então a gente tem, principalmente isso advém das ordens mendicantes, e dentro das ordens mendicantes, a que eu estudo mais perto é a ordem dominicana. Então a gente tem o Ramon de Peñafort, um dos primeiros mestres generais da ordem dominicana. Ele, em 1240, ele pede uma licença papal para pregar aos infiéis e debater as crenças deles. O Papa concede. Posteriormente, no caso, principalmente do Reino de Aragão, que é o meu solo da minha pesquisa, meu solo geográfico, a gente tem o rei Jaime I, que no Conselho de Tarragona, em 1233, ele inicia uma regulamentação dos debates e das disputas, né, como é chamado o termo, disputas, no reino entre cristãos e judeus ou muçulmanos. E dentro desse contexto nasce a obra de Ramon Martí, que é o Estudo, né? Ela é uma obra que principalmente foca em preparar pregadores e elaborar um material que servisse de apoio para quem fosse se aventurar em debates apologéticos naquele período. E é interessante porque nessa obra, o que eu tenho, uma das descobertas que eu tenho feito com a minha pesquisa, é que a intenção dele de atacar os aspectos, a intenção dele é realmente atacar aspectos cotidianos dos muçulmanos, que era uma das questões mais problemáticas que os cristãos da época, os outros escritores, mas principalmente ele,
encontra no outro, sabe? O que eu vou problematizar do outro. A decisão dele foi principalmente aspectos da vida cotidiana, o que não acontece com os judeus. Os judeus, eles não são tão problematizados pela... Ele também tem escritos contra os judeus, mas os hábitos cotidianos dos judeus não é o foco. A questão dos judeus é principalmente fontes rabínicas e o próprio Talmud. Então, é um diferencial e é um dos motivos por eu ter escolhido essa fonte, trabalhar com essa fonte a fundo. Acho que é isso. Muito obrigado, Guilherme, pela excelente resposta. E a questão, né, da Península Ibérica com contato com as outras religiões foi realmente muito forte. E espero que tenha sucesso aí, né, na sua pesquisa e continue aí dando resultados. Muito obrigado. Eu passo agora ao Eduardo. E, Eduardo, fique à vontade para responder. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodolfo, também pelas perguntas. Bom, primeiro a pergunta do Rodolfo. A penitência e a satisfação, elas aparecem na documentação como sinônimo. Mas, em alguns casos, a penitência aparece como satisfação, né, como reparação dessa falta, e como reparar essas faltas. Por isso, na leitura da documentação, é preciso tomar cuidado para não confundir quando o tratadista se refere à penitência só enquanto confissão, porque o que me interessa é a reparação da falta, do pecado cometido. Então, aqui no meu texto, eu usei como sinônimo penitência e satisfação, justamente porque satisfação não é um termo muito usual, que nós ouvimos muito, que aparece nas pesquisas. Então, eu sempre coloco satisfação ou penitência, ou uso só a penitência para não causar confusão. Outro termo que aparece na documentação é a pendência, mas caiu em desuso, então eu acabo usando esses dois termos, mas enquanto sinônimo, certo? Mas para complementar, não sei se eu fui claro, a confissão, ela tem 3 atos, né? Ela se dá em 3 partes. Eu estudo essa terceira parte. E o que eu quis dizer é que, algumas vezes, a confissão, ela aparece, que compõe essas 3 partes, aparece como penitência. Quanto à pergunta que o Thiago fez, se aproveitando da pergunta do Rodolfo, se houve confusão entre o jejum e a abstinência, o que eu quis dizer na comunicação é que os autores, os tratadistas, ao recomendarem o jejum, eles também admoestam que o jejum não é suficiente. Então, não adianta o penitente só praticar o jejum e, né, se abster dos alimentos e não se policiar o próprio corpo com suas ações, com seu olhar, sobretudo a partir dos sentidos. E o jejum, isso isso é corrente na maioria dos tratados. O jejum faz parte de uma tríade, então, o jejum, a oração e a esmola, deixando entrever que o jejum não é suficiente. O jejum sem oração não é válido, né? Então não adianta você se abster de comer alimentos e ainda levar uma vida pecadora. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não há necessariamente uma confusão, mas é preciso tomar essa abstinência para além da alimentação. Depois você pergunta sobre o purgatório, se é possível satisfazer os pecados mortais. Esses tratados, eles tratam da questão dos pecados de forma bem... enfim, todo pecado há remissão. Então, eles não dizem, por exemplo, esse pecado
o purgatório não pode, todos os pecados podem ser remidos, mas os tratadistas, eles reforçam que não é recomendado deixar para a última hora, né? Porque o purgatório é perverso, né? Não sabemos das penas, não se sabe as penas que te aguardam, e então é necessário praticar a satisfação, né? Cumprir todas essas penas ao máximo, para que você passe o menor tempo possível no purgatório e sofra o mínimo possível no purgatório. Então, não há tipos de pecados destinados exclusivamente ao purgatório. Embora a Bíblia diga que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o único que não pode ser perdoado, os tratadistas argumentam que, de modo geral, todos os pecados podem ser remidos. E se é possível pensar numa serialização das satisfações, segundo os tipos de pecado? Sim, é isso que eu estou tentando fazer. Os próprios tratadistas trazem essa categorização, mas os pecados criminais, eles aparecem como os pecados mortais, e os veniais, que não necessariamente precisa da confissão, né? Precisa da confissão com o pároco. Ainda que ele não precise de confissão, esses pecados veniais, ele ainda precisa de reparação, né? De satisfação. Então, a contrição, por exemplo, o arrependimento perfeito, é um tipo de satisfação. O sentimento de vergonha. É claro que o ideal é que esse tipo de pena seja expresso, né? Por meio das lágrimas, batendo no próprio peito, esse tipo de coisa. Né? Eu acrescentaria ali mais um tipo de pecado, um pecado que é bem importante, um tipo de pecado também bem importante, que aparece muito, que é o pecado cometido contra o próximo. Então, tem ali pecados cometidos contra o próximo, pecados mortais veniais. Mas esse tipo de pecado cometido contra o próximo, ele precisa ser público, né? E você precisa restituir o mal que você fez contra o próximo. Então, se você tentou contra a fama ou honra do próximo, você tem que arcar com todo o prejuízo, as consequências disso, né? E se não deu tempo, se você morreu, a sua família tem que arcar. E se a pessoa que foi desonrada morreu, você tem que arcar com a família, né? Com as necessidades da família ali, a mulher, os filhos e etc. Bom, acho que eu respondi tudo, se não, fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pelas respostas. Realmente, aqui é uma confusão que aparece no período, e eu também trabalhei com isso, é que jejum e abstinência são coisas distintas, porém, há dias que elas coincidem, né? Há dias que você alimenta apenas uma vez por dia e se abstém de comer carne ou ovos, queijo. Então, há uma confluência. Às vezes, para observar se há algum pecado, há uma confluência das duas práticas, do jejum e da abstinência, ou alguns apenas abstinência. É algo assim que se pode ser observado. Eu só queria complementar uma coisa Sim? que eu esqueci, desculpa. Outra coisa que tem que se atentar na documentação é que o jejum, existem dois tipos ali de jejum, que o que me interessa é esse que é de reparação da falha, né? Então, que é sugerido pelo confessor como remédio para o pecado, remédio mesmo, nesses termos, e o jejum determinado pela igreja, como, por exemplo, na quaresma, né? Então, ou o dia dos santos e tudo mais. Então, você tem os dias previamente estabelecidos para se cumprir esses dias de jejum. E, geralmente, esses dias de jejum estabelecidos pela igreja está mais associado à prevenção do pecado.
né? O que me interessa é a reparação depois do pecado. E aí os jejuns são muito mais intensos, né? Então, de 7, 10, 12 anos de jejum, sem comer ovo, queijo, leite, carne, tomar vinho, esse tipo de coisa. Só queria ressaltar isso, porque eu acho importante. Obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Eduardo. Vou passar agora para a Patrícia, que vai fazer também uma pergunta para o Guilherme e o Eduardo. E vou pedir só para segurar do Giovanni para fazer em conjunto depois, certo? Obrigado, Patrícia. Boa noite, pessoal. Parabéns para todos vocês, pesquisas excelentes. Na verdade, Tiago, a minha pergunta seria uma mesma pergunta, na verdade, é uma curiosidade para o Eduardo e para o Giovanni. Mas eu primeiro vou fazer para o Guilherme, que a apresentação dele assim, me interessa por conta de objetos de estudos parecidos. Eu também trabalho com polêmica, só que trabalho com polêmica antiherética e trabalho também com frades pregadores. Então, infelizmente, eu não consegui acompanhar o início da sua apresentação, mas se eu estiver fazendo alguma pergunta que você já tenha esclarecido, Guilherme, você me desculpa, tá? É só mesmo porque me vieram à mente esses questionamentos no decorrer da sua apresentação. Eu queria saber, Guilherme, se existem outros tratados dessa natureza compostos por dominicanos. E as outras perguntas quais são as fontes muçulmanas que esse frade pregador ele consultou para construir a sua argumentação. E também se você pudesse falar um pouco da forma, da estrutura dessa argumentação, ou seja, sobre que bases intelectuais, ferramentas intelectuais ele utiliza para construir essa argumentação. Eu já passo para o Eduardo, para o Giovanni, a próxima pergunta, ou o Guilherme responde primeiro? Já pode fazer para o Eduardo, ele vai pensando. Tá. É uma pergunta, é uma curiosidade, como eu falei. Para o Eduardo e para o Giovanni, mas o Giovanni pode, acho que, responder no tempo dele, não tem problema. Tem a ver também com as minhas pesquisas, com as pesquisas que eu realizo. Em algumas fontes antiheréticas compostas por frades pregadores no decorrer dos séculos XIII e XIV, e aqui eu estou pensando mais no norte da Península Italiana e no sul da França, no Languedoc, os hereges são geralmente apresentados como seres incapazes de se arrepender, né, de ter arrependimento e, portanto, de fazer obras de satisfação. Eu queria saber, nas pesquisas de vocês, se vocês encontraram, se há alguma menção aos hereges nesse sentido, nas fontes que vocês trabalham, nas fontes portuguesas, né, nas obras pastorais e nas obras normativas. Se vocês já encontraram alguma alusão aos hereges nesse sentido. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Patrícia. Eu vou passar, então, para o Guilherme responder, depois o Eduardo, e o Giovanni depois para responder com a pergunta que eu fiz a ele, certo? Guilherme, a palavra é sua. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Não, você fez perguntas que realmente eu não acabei tocando na minha comunicação. A primeira pergunta, se existem textos de mesma natureza escritos por dominicanos, eu, pelo menos, não encontrei. Eu acho que, nesse sentido, o Ramon Martí, ele é bem único, assim, inédito para a época, sabe? Pelo menos ali. Ele escreve coisa de 30 anos depois do surgimento da ordem. Então, ali tudo era muito novo, tudo estava acontecendo inicialmente, né? Uma expansão da ordem, dos domínios. Posteriormente, e principalmente a temática islâmica. A temática islâmica não é muito o foco das obras escritas no século XIII. Os judeus são sempre o considerado inimigo oculto, o maior inimigo, mas eu tenho que não é um dominicano, mas eu também cheguei a estudar um pouco sobre o Ramon Lu, e o Ramon Lu, ele estava mais próximo do franciscanismo, ele não era franciscano, mas ele estava ali mais próximo do franciscanismo, e ele tem muitos tratados que focam nos islâmicos e nos muçulmanos. Principalmente porque, segundo as palavras dele,
Ele acreditava que o maior inimigo realmente era o islamismo, porque só o islamismo podia combater militarmente, culturalmente, economicamente, principalmente ali no contexto da Península Ibérica, de algumas taifas e do Reino de Granada, enfim, poderia combater com o cristianismo, sabe? Então, mas eu não encontrei até o momento na minha pesquisa nenhuma obra de mesmo natureza escrita por um dominicano. E gostaria de encontrar, acho que seria muito interessante, enfim, ampliaria muito mais os horizontes do que eu penso que o Ramon Martí fez. As fontes islâmicas que ele usa, principalmente o Alcorão e a Sunan, né? Então ele tem um conhecimento muito amplo dessas duas fontes, que são as consideradas assim mais relevantes para o islamismo. Mais além disso, ele trabalha com outros 2 livros que são obras, digamos, de autoridade no islamismo. Um se chama Al-Bujari e outro se chama Muslim. Não se sabe, ou pelo menos eu não encontrei na minha pesquisa, o real nome dessas obras. Na verdade, Al-Bujari é um nome muito extenso árabe, que foi o escritor dessa obra. Então, o nome da obra, que ele mesmo cita, ele não fala o nome dessa obra, ele só fala os escritos de Al-Bujari, os escritos de Muslim. E, se eu não me engano, eram autores do Iraque, ali, daquela região de hoje, onde é o Iraque. Escreveram alguns séculos anteriores, e, enfim, ele tinha conhecimento dessas fontes, ele sabia ler árabe e tal. Então, ele trata principalmente dessas 4, com foco maior no Alcorão e na Suna, né? Porque ele tenta, de certa forma, atacar as raízes do islamismo, e acredito que as raízes do islamismo, além do Alcorão, é a própria Suna. E quais bases e estratégias ele utiliza? Essa é uma pergunta difícil. Eu acredito que primeiro ele trata da questão da autoridade, né? Então, a Bíblia, ela é a autoridade maior no cristianismo, isso é inegável para todos os autores da época, mas ele acaba tratando as próprias fontes islâmicas também como textos de autoridade, né? Em latim, autorictas. Então, isso foi muito revolucionário para a época, porque até aquele momento a maneira de se atacar os hábitos islâmicos e a crença islâmica era principalmente a partir de eu encontrar falhas, e nessas falhas eu falo que a crença do outro está errada. Mas ele faz um movimento sutil, mas contrário. Na verdade, ele utiliza as fontes islâmicas e também judaicas, ele faz esse movimento também, e para atestar a verdade do cristianismo. Então, em vez de usá-las apenas para criticar a outra religião, ele consegue reverter e usar aquilo para atestar a verdade do cristianismo, a superioridade do cristianismo. Então, eu acredito que a principal maneira dele de estratégias e métodos utilizados é através da autoridade. Ele usa textos filosóficos minimamente, ele tem uma base racional de pensamento, mas não é o foco dele. Em alguns trechos, não da minha obra, mas principalmente é uma obra que é considerada complementar à que eu estudo, que é o Explanatio Symboli Apostolorum, a exposição do credo apostólico, seria, acho que é essa a tradução. Ele cita que ele é mais levado pela fé, a fé tem que estar acima da razão, e tudo isso tem a base dele, que é agostiniana e tal. E, posteriormente, o Ramon Luco, como eu citei anteriormente na última pergunta, ele vem para contrariar essas bases e tentar explicar de uma maneira lógica, através da razão, falando que sim, é possível contestar as crenças e assumir a superioridade de Cristo também pela razão. Espero que eu tenha conseguido responder minimamente. Muito obrigado, Guilherme. Agora, Eduardo, por favor. Obrigado, Patrícia, pela pergunta muito interessante. Aliás, aparece muito, ainda mais são fontes, eu estudo obras pastorais ibéricas, né, em um contexto como a Península Ibérica, então aparece muito. E, sobretudo, na corte imperial, que é exclusivamente destinada a isso, mas, inclusive, é interessante, porque em determinado momento, né, o tratadista diz que, se referenciando aos muçulmanos, por exemplo,
que eles não fazem obra de satisfação, e por isso a verdade não está neles, né, mas na Igreja Católica. Mas, de modo geral, o que eu tenho percebido na minha serialização, a heresia, ela aparece sempre, aos pecados de heresia, aparece como pena a excomunhão, sempre. É um dos pecados mais sérios, né, ao lado dos pecados cometidos por clérigos, né, que envergonham a igreja, clérigos, por exemplo, que têm filhos, mas a excomunhão aparece como pena, sempre, na maioria das vezes, para o pecado da heresia, mas eu, antes de estudar exatamente isso, eu achava que a excomunhão era para a vida toda, e achei que o fiel fosse excluído da igreja e não haveria restituição. Mas a restituição, né, o fiel obviamente fica sem a comunhão, é recomendado que ele não, inclusive quem tem contato com heréticos precisa se confessar, peca também, porque, né, ele, entre aspas, estaria contaminando a comunidade, e esses heréticos não podem comungar, claramente. Geralmente as penas estão associadas a ficar na frente da igreja em oração, né, não ir, enfim, em uma sociedade em que a religião determinava as relações, você não poder participar, né, você não participava de nada, né, porque a religião determinava ali todas as ações, né. Mas, enfim, isso, aparece muito, e tipo de heresia não aparece, por exemplo, especificamente o tipo, por exemplo, estou me lembrando aqui de a blasfêmia, por exemplo, é um tipo de heresia, e aí aparece esses tipos de heresia, mas assim, os tratadistas tomam cuidado porque o leitor ele pode acabar cometendo pecado lendo, né, tomando conhecimento daquele tipo de pecado. Enfim, espero que tenha conseguido responder. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Eduardo. Agora passamos as perguntas para o Giovanni e para a Raíssa. O Giovanni tem a pergunta, já que a Patrícia fez, a respeito dos heréticos, se é possível constatar na documentação que você trabalha. E eu até estendo, se é possível também perceber a respeito, se há ou não, cismáticos ou outros a respeito de preceitas, se há uma preocupação do clero português em relação a esses desvios da ortodoxia. Eu faço uma pergunta também, direcionada a você, se você consegue perceber o motivo de algumas orações precisarem ser aprendidas em latim e outras em vernáculo. E se é possível afirmar, constatar também, se as obras de misericórdia teriam maior peso para a prática dos cristãos que a aprendizagem das orações, ou elas caminhavam conjuntamente e assim deveriam ser. Para a Raíssa, o Eduardo fez a seguinte questão: se as penas determinadas pela Inquisição eram cumpridas publicamente ou dependia do desvio? E por que a sodomia era um crime de lesa majestade? Também para a Raíssa, a pergunta que eu fiz é como ocorria e se havia a relação entre a Inquisição e as outras justiças, episcopal e secular, nomeadamente. E nos casos que você analisou, você consegue acompanhar todo o processo, percebendo, por exemplo, se a sentença chegou a ser cumprida? E para que ocorresse a reconciliação do réu com a fé e a comunidade, quais punições foram aplicadas? E como elas reforçavam a ortodoxia da fé, se é possível analisar pela documentação que você trabalha. Patrícia, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sim, Tiago, obrigada. É para a Raíssa. Raíssa, considerando o cuidado que essa documentação inquisitorial ela exige do historiador,
e também as várias leituras historiográficas a respeito da confiabilidade dessa documentação que você bem falou, né, você enfatizou, eu queria saber qual é a sua postura metodológica em relação aos documentos que você trabalha. Obrigada, Raíssa. Muito obrigado, Patrícia. Então, vou passar, primeiramente, por ordem das comunicações, ao Giovanni para responder, e em seguida a Raíssa. Giovanni, a palavra é sua. Para me escutar? Certo. Bom, primeira pergunta sobre os hereges na documentação. Eu gostaria de dizer que, na verdade, essa documentação ela foi produzida, né, pelo bispo, né, e ela é voltada exclusivamente ao público cristão, né. Então, acho que isso é uma coisa importante a gente pensar, porque ele está muito mais preocupado nesse período com a consolidação de valores entre os próprios cristãos do que mesmo tentar expandir essa fé. Porque, se a gente for parar para pensar, a gente está no final do século XV. Portugal já é um reino com bastante consolidação do catolicismo. Então, está mais atrelado essa documentação em tentar realizar uma correção, uma reforma dos costumes dentre os próprios cristãos, do que realmente expandir a fé para um grupo, sei lá, de muçulmanos ou de judeus. E em decorrência de ter esses cristãos que são desviantes, às vezes, das normas, essa documentação, principalmente o sínodo estabelecido pelo Dom Diogo de Souza, que é muito bem sistematizado, a gente tem algumas penas sobre aqueles que desviam da norma, e em grande parte, diferente do que o Eduardo havia falado sobre as penas que ele trabalhava na documentação dele, né, nesse período já do início da modernidade, as penas também já recorrem a uma questão financeira. Então, se alguém, por exemplo, se algum fiel fez mau uso de um instrumento que a igreja tem enorme respeito, por exemplo, o crucifixo, esse fiel ele deve ser proibido dessa prática, e em decorrência disso, ele deveria pagar uma taxa para o poder arcebispal. É claro que esse tipo de punição também, ela vinha de admoestações anteriores. Quando você chegava nesse nível que você tinha que pagar uma quantia em dinheiro, ou em bens, em relação à sua prática herética, é claro que já estava bastante avançado, essa pessoa já tinha avançado bastante nesse tipo de erro. Mas, basicamente, sobre os hereges cristãos, eles incorrem sobre penas, sobretudo penas que envolvem quantias monetárias. Sobre a possibilidade de haverem cismáticos, é um pouco difícil a gente falar disso em Portugal. É claro que existe, sim, a possibilidade, mas em Portugal a gente tem que lembrar que uma ideia de algum cisma, qual foi a reforma protestante, é muito difícil, principalmente porque essa política pastoral ela pode ser enxergada em diferentes prelazias do reino português. A gente pode ver em Porto, em Braga, em Lisboa também, essa política pastoral, essa preocupação dos bispos. Então, existe uma frequente preocupação desses prelados, e justamente por isso, esse tipo de reforma que eles estão fazendo a todo instante, previne que aconteça esse tipo de situação, desse tipo de cisma. Não é impossível, não vou dizer que não tivesse a possibilidade de ocorrer isso, mas é um pouco mais difícil em relação, principalmente, aos países da porção norte da Europa, né? Agora, sobre a pergunta que o Thiago fez, em relação ao porquê dessas orações tinham que ser prioritariamente em vernáculo. Por uma razão muito simples, a aprendizagem mais fácil dos leigos. Muitos não sabiam latim, então colocar em língua vernácula, em língua portuguesa, era um jeito fácil desses leigos memorizar as lições principais, né, as obras de misericórdia. Não sei se vocês se recordam na minha comunicação, a prioridade principalmente para aprender em linguagem vernácula são as obras de misericórdia, os preceitos de lei e os pecados capitais. Então, saber isso em linguagem vernácula era muito importante, porque fazia com que o leigo pudesse ter uma memorização desses preceitos
mais fundamentais. Ou seja, então, essa questão da linguagem vernácula está voltada, sobretudo, à memorização e à naturalização desses valores por parte dos cristãos. E sim, eu acho que... Eu não sei se eu consigo afirmar com todas as letras de que as obras de misericórdia, elas poderiam fazer no cristão ter um olhar mais atento ao seu próximo. Porque a gente pode lembrar também que as orações, por exemplo, no Pai Nosso, aquela frase de perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, também pensa no próximo. Mas sim, é bem evidente que as obras de misericórdia, elas tiram o peso e a consciência de mim mesmo e dos bens que eu tenho e se projeta sobre o próximo. Então, eu acho que, sim, eu acredito que a prática dessas obras de misericórdia, ela tem um maior peso em relação a pensar no próximo e se colocar no lugar do outro ou entender quais são as virtudes e quais são os mistérios de Deus, né? Muito obrigado, Giovanni. Eu passo agora para a Raíssa. Então, eu vou começar pela pergunta sobre a pena se era cumprida publicamente ou dependia do desvio. Então, existiam as penitências públicas e as que chamava de auto público ou auto privado. Existiam normas, que no manual, sobretudo, fala muito sobre isso, que determinava quando é que deveria ser pública e quando é que deveria ser privada. No entanto, na prática dos processos, depende muito da discussão judicial do processo, depende, sobretudo, do quanto o réu está arrependido, do quanto tempo o réu ficou no cárcere, de como que ele se mostra para o inquisidor. Se ele se arrepende, ele encontra muitas vezes no processo o réu ajoelhado, batendo no peito, pedindo perdão. Então, tudo isso é narrado muito no processo. E a depender de como os inquisidores, de como a mesa inquisitorial vê esse réu, eles até oferecem, às vezes, um auto privado, no caso dele se confessar, dele se arrepender. Muitas vezes eu encontro, nas anotações do Conselho Geral, que muitas vezes o processo ele ia para o Conselho Geral em Portugal e precisava voltar para cá para sentenciar, porque o inquisidor não tinha a decisão formal do processo. E muitas vezes na capa do processo se diz assim: foi muito rigor que se usou com o réu, e mais havendo confessado no tempo da graça, bastava dar sua repreensão na mesa e a penitência espiritual sem ser pública. Isso aconteceu com o Heitor Furtado aqui, em relação porque a sodomia era um crime de lesa majestade. Nas ordenações afonsinas já trazia essa pontuação em relação à sodomia. Já era um crime de lesa majestade, acredito, por ser Portugal um reino católico. E nas ordenações manuelinas foi incluída apenas a sodomia feminina, que não havia na Afonsina, e determinava a punição na fogueira, quem traísse a pessoa do rei ou seu real estado, confiscavam os bens, condenavam seus filhos, não podiam entrar em cargos públicos, incitavam a delação, quem não delatasse também tinha os bens confiscados. Então, assim, era muito rigorosa na teoria, a pena por causa de sodomia. Nas ordenações filipinas, foi estabelecida apenas a punição, o degredo como punição. A segunda, como eu sei que a norma era flexibilizada, se existem documentos que atestam isso. Então, eu fiz muita transcrição desses processos e comecei a ler a bibliografia. E comecei a perceber que existia uma lacuna entre o que a bibliografia, o que as fontes normativas, né, que são legislações, diz, e na prática as coisas eram feitas de outra forma. Então, eu descobri que existem esses cadernos que complementam as ações dos processos. Até o professor Bruno Feitler fala que faltam estudos para entender a teoria da prática, que no caso são esses cadernos que são chamados de modo de proceder. O professor Feitler até fala que os regimentos acabaram se tornando modelos distantes de funcionamento, do quanto eles têm um espaço. Assim, eu não estou dizendo que a norma e a prática eram opostas, mas em algum momento faltava o complemento, que era a vida real, que era o que eles viam, o que eles anotavam. Então, esses cadernos são chamados de modos de proceder, ou formulários, como proceder na Inquisição de São Propício.
são praticamente formulários, assim, pedindo para você colocar data, o que perguntar do réu, da sua genealogia, e tem muitas anotações, por exemplo, no caso de tortura em relação a esse réu, é melhor que seja mais brando, para evitar que existam, que caiam em cima da instituição de novo. Então, tem muitas anotações que você vê que são particulares, que eram cadernos que eram escritos à medida que os processos iam correndo. E tinham casos excepcionais, eles colocavam exemplos de casos, por exemplo, no caso em que... Então, aí fala de testemunhas que, por exemplo, a questão do testemunho singular é muito complicada para a Inquisição e é uma questão de prova legal muito séria, porque testemunho singular não é só uma testemunha, mas, na verdade, são vários testemunhos singulares que falam diferentes coisas sobre o mesmo caso. Então, a Inquisição, no começo, aceitava esses testemunhos, o que gerou, provavelmente, o que gerou o primeiro perdão geral em 1605. Porque os judeus e, inclusive, alguns missionários, algumas ordens caíram em cima da Inquisição. Chegou até o Papa. E... deixa eu ver. Sim, então é isso. Eu acho que os documentos que atestam, na verdade, que foi o cerne, assim, de querer estudar a Inquisição, é isso. É o que falta uma comunicação entre a prática inquisitorial e entre a legislação, e são esses modos... Eu acho que existem 52 livros de modo de proceder, entre o século XVI e o século XVIII. Então, assim, a gente encontra também no regimento anotações que vêm desses modos de proceder que não existiam no regimento anterior. Aqui a próxima pergunta é como ocorria e se havia relação entre a Inquisição e as outras justiças, episcopal e secular nomeadamente. Então, existiam os tribunais episcopais aqui, antes da Inquisição chegar no século XVI. Tiveram alguns conflitos de jurisdição, mas a palavra maior era da Inquisição, já que eles eram mandados do reino, de acordo com o Papa e com o rei, era um acordo. Então, existem algumas críticas, inclusive do professor Feigl, que existe uma ausência em relação ao conhecimento sobre essas instituições que tinham controle do clero secular, como clero secular. Mas os missionários, as diversas ordens, os franciscanos, capuchinhos, jesuítas, eles faziam parte da mesa inquisitorial. Então, eles tinham decisões sobre o processo. Quando a Inquisição chegava aqui, as ordens trabalhavam junto com a Inquisição. Então, sobretudo, nas sentenças. Quando o réu era sentenciado, principalmente nas penitências espirituais, que era o mais comum, era mandado que o réu fosse cumprir sua penitência em alguma igreja local. E, para isso, ele ia assinar toda semana, quando ele fosse se penitenciar com o padre local, ele ia assinar um documento toda semana. Alguns processos têm uma cópia desses documentos. E outra pergunta, nos casos que eu analisei, se eu consigo acompanhar todo o processo, percebendo, por exemplo, se a sentença chegou a ser cumprida. Então, algumas provas de cumprimento de sentença são essas. Os padres locais acompanhavam as penitências, o cumprimento da pena. E também, além da grande demanda de denúncias, a estrutura do processo era muito longa. Então, no processo mesmo, o inquisidor incitava o temor, incitava o arrependimento, de forma que o réu não voltasse a incidir no pecado. Para que ocorra a próxima pergunta, para que ocorra a reconciliação do réu com a fé e a comunidade, com as punições que foram aplicadas e como eles reforçavam a ortodoxia, se é possível analisar pela documentação. A Inquisição em si, ela foi criada como um instrumento, uma ferramenta de controle social. Então, por si só, ela já conseguia aplicar esse controle somente com a sua presença. Ela dava 30 dias de graça para quem quisesse se confessar, e a quantidade de denúncias e confissões nesses 30 dias era enorme. Então, mostrava que a sociedade temia a Inquisição vindos e aqui. Os processos são documentos normativos, sim, mas, no entanto, eles são muito religiosos. Então, os inquisidores incitavam o medo ao purgatório, o medo ao exílio, o medo a ficar no cárcere durante muito tempo, como eles já ficavam. Enquanto o processo não era julgado, o réu ficava meses no cárcere e até anos. Morria no cárcere, tem processo que ele não é concluído porque o réu morre no cárcere. Então, a ameaça da exclusão à cristandade também era um peso muito forte. O réu, depois que ele era sentenciado, por mais que ele fosse absolvido, ele nunca era inocentado, nunca, mas tem muitos casos de réus absolvidos por falta de prova, ele vivia à margem da sociedade, e a sociedade já não via mais ele como via antes. Então, isso já causava, isso já é uma prova, né,
do reforço da ortodoxia, sobretudo num lugar como o Brasil colônia. A última pergunta, considerando o cuidado da documentação, qual a minha postura metodológica em relação aos documentos? Então, eu pretendo analisar justamente essa relação entre a norma e a praxis, né, inquisitorial, através desse conjunto de documentos, não apenas os modos de proceder, que são os principais, mas os formalizados que foram publicados pela instituição, as bulas papais, as ordenações do reino são muito importantes também. Existem cartas com o Conselho Geral, existem cartas régias. Alguns historiadores citam esse documento, que são os modos de proceder. A professora Sônia Siqueira já citou esses documentos, mas todos pontuam para uma ausência de pesquisa que entenda a utilidade dos modos de proceder. E eu também acredito que existe uma lacuna sobre o que é direito inquisitorial. Eu já assisti muitas apresentações de o comunicador falar sobre direito inquisitorial e ser questionado que ele não existe. Eu acho que, então, ele precisa ser feito. O que é esse direito inquisitorial? O que é essa jurisprudência? E aqui eu coloco como jurisprudência a compreensão da função jurisdicional. O que é a jurisdição da Inquisição? Qual é a interpretação da aplicação do direito nos casos concretos? Eu acredito que a lacuna, justamente, são esses formulários que se apresentavam como o que era o ideal na prática, como era que deveriam ser conduzidos os processos, de acordo com o que o regimento não podia mais responder. Eu acredito que eu tenha respondido todas. Qualquer dúvida? Obrigada, gente. Muito obrigado, Raíssa. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Eu gostaria de reiterar meus agradecimentos à Patrícia por coordenar o simpósio comigo, ao professor Leandro pelo convite para coordenar o trabalho, agradecer a todos os apresentadores de trabalho que fizeram excelentes apresentações, responderam muito bem também, mostram trabalho já, alguns já consolidados, outros ainda se consolidando, e isso é muito bom. E se a Patrícia não tiver mais nada a acrescentar, nós poderemos encerrar aqui. Patrícia, gostaria de dizer mais alguma coisa? Só lembrar que amanhã nós teremos a segunda parte deste simpósio às 19h30 e estão todos convidados. Parabéns, pessoal. Pesquisas incríveis. Então, fica aí o convite para retornarem amanhã às 19h30 para a segunda parte. E muito obrigado a todos. Tenham aí uma excelente noite e continue acompanhando o evento. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigado.